Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública do Grupo Espírita Irmã Sheila. Meu nome é Marcel e vamos conduzir aqui nossa conversa de hoje, nosso bate-papo sobre o tema Quem quer que se eleve será rebaixado. E antes de começarmos, vamos fazer nossa prece. Vamos fazer nossa preparação para a nossa conversa dessa noite. Então eu convido a todos agora, vamos fechar os olhos, vamos acalmar o pensamento e vamos mentalizar Jesus, nosso Mestre, vindo ao nosso encontro, nos abraçando, nos envolvendo em sua luz. Vamos orar a Deus e agradecer ao Pai pela oportunidade da vida, pela proteção que nos oferece. Que seja um momento agora de estudo, de oportunidades, de elevação de nossa alma, que as lições do Evangelho toquem os nossos corações e nos proporcione reforma íntima, possamos seguir, aprender e colocar em prática em nossas vidas. Graças a Deus e que assim seja. Bom, meus irmãos, então como nós falamos, o nosso tema de hoje é o tema Quem quer que se eleve será rebaixado. Esse tema está no capítulo 7, itens 3 a 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, esse tema, quem quer que se eleve será rebaixado, é um tema que fala sobre humildade. Fazendo uma introdução, nessa leitura, nós temos 3 passagens de Jesus, 3 passagens evangélicas, em que ele fala sobre, ele ensina sobre a humildade. E para cada passagem dessa, tem um comentário da doutrina espírita, dos espíritos superiores, que auxiliaram na codificação, complementando o que Jesus nos trouxe. Então é muito interessante porque, por trazer essas passagens de Jesus, 3 passagens, e para cada passagem, esse comentário, todos em torno da humildade. Humildade, que é uma palavra que está sempre ao nosso redor, sempre nos chama a atenção dessa humildade. E às vezes eu me preocupo em perguntar e refletir o seguinte, falamos tanto em humildade, por exemplo, e será que nós recordamos, nós temos ciência do que é humildade? O que significa a palavra humildade? Porque antes de eu buscar ser uma pessoa humilde, ou eu cobrar de uma pessoa humildade, eu preciso entender também o que é humildade. Para isso, eu trouxe um pequeno conceito trazido dos dicionários sobre a palavra humildade. Humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e a agir de acordo com essa consciência. Refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem mostrar ser superior a elas. Então, humildade tem a ver com reconhecimento, ou melhor dizendo, de conhecimento de si mesmo, especialmente de conhecer as nossas limitações, a nossa pequenez, uma outra palavra, e além disso, de não se colocar em uma posição que não é a minha natural, de não me projetar em uma posição da qual eu não seja capaz. Então, humildade significa reconhecer as nossas próprias limitações, como diz aqui nessa leitura. Leitura essa que não faz parte do Evangelho. Eu apenas trouxe esses conceitos só para a gente situar, conhecer, entender a extensão da palavra humildade. Mas indo para o Evangelho, a primeira passagem é sobre Jesus e as crianças. É a famosa frase, aliás, a famosa passagem em que Jesus busca as criancinhas. Então, eu tenho certeza que todos já ouviram essas passagens, então não é novidade. Mas vamos ler, recordar e, como eu falei, vamos comentar o que Jesus disse, Vamos refletir, tentar absorver essas lições e, especialmente, o que a doutrina nos ensina com relação a essas passagens. Bom, primeira passagem, como eu disse, é Jesus e as crianças. Vamos ler. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a entre eles e lhes disse: Eu vos digo em verdade,
que, se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Bom, a primeira, é claro, a passagem ainda continua, mas só fazendo uma pausa. Então, Jesus ele traz uma primeira referência para nós sobre como alcançar o reino dos céus. Porque, vejam, Jesus é o nosso modelo. Então, está no livro dos Espíritos, isso é claro. Perguntaram aos Espíritos qual que é o nosso modelo de pessoa aqui na Terra para buscarmos a nossa evolução. E a resposta é clara, Jesus. Mas a grandeza do Mestre é tão grande, desculpa a redundância, né? A inteligência, né, é tão satisfatória, né, que ele nos traz uma referência. Mesmo Jesus sendo o nosso modelo, ele nos traz uma referência. Ora, é como se ele dissesse assim, vejam, para alcançar o reino dos céus, tenham como referência a criança. Porque nós espíritas sabemos que a criança por si só não significa pureza de coração. Nós sabemos que a criança ali reencarnada é um espírito de milênios, com uma bagagem de vivência e moral grande. Bagagem que pode incluir também virtudes e defeitos. Mas não é isso que Jesus quis se referir. Ele quis buscar a criança como uma referência para nós com relação a um aspecto muito particular que continua aqui na leitura. Vejam. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Então veja, qual que é o diferencial da criança? É a ingenuidade, é a docilidade, a humildade. Então, Jesus nos traça um parâmetro, uma referência da criança para nos inspirar na sua humildade, na sua podemos falar até na sua simplicidade, né? Então é isso que Jesus nos orienta. Para chegarmos até o reino dos céus, é preciso que nós tenhamos alguma referência. Uma dessas referências é a criança, pela sua simplicidade, pela característica moral que a criança apresenta, pela docilidade. E o que os Espíritos nos ensinam com relação a essa leitura? Vamos acompanhar também. Essas máximas são as consequências do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar na condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então vejam, eu comentei no início, né, que o comentário de hoje do Evangelho tinha a ver com a humildade, né? E aqui está bem claro, os Espíritos nos direcionam bem essa informação. É impossível chegar ao reino dos céus se não tivermos humildade. Então, aqui a lição é clara no seguinte, de que a humildade é uma condição para que nós alcancemos a bem-aventurança, para que alcancemos o reino dos céus, para que alcancemos aquela felicidade moral que nos eleva, que nos faz evoluir. Então, é preciso então que nós exercitemos a humildade para que possamos evoluir em termos de moral, em termos de espírito. Essa é uma questão essencial para nós. É preciso aprender sobre a humildade e, mais do que isso, é preciso exercitar a humildade. É claro que essa é uma lição que esse aprendizado às vezes é uma vida toda, às vezes demora-se existências, né? Reencarnações para compreender o que é humildade, para vivenciar a humildade. Nós aqui na Terra estamos na condição de alunos, de aprendizes. Nós ainda não exercemos completamente essa virtude. Se assim fosse, com certeza nós estaremos em mundos melhores.
Tanto é que é difícil, são raros os exemplos de pessoas que a gente possa reconhecer, né, aquela pessoa a humildade, o traço de humildade, aquele traço claro. Para ficar só em um exemplo, que existem outros, claro, mas, por exemplo, Chico Xavier para nós é uma referência sobre humildade. Assim como Jesus apontou a criança como exemplo de uma referência de humildade, é claro, na sua essência na sua essência de vivência, Chico Xavier para nós também, né, no nosso meio espírita, que nós temos mais conhecimento, Chico Xavier é uma referência também de humildade. Quem estuda a sua vida, quem conhece a sua vida, sabe, conclui isso facilmente. Mas voltando à leitura do Evangelho, veja, Jesus, ele toma uma criança como modelo de simplicidade do coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fazer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Olha só, se a gente ainda tinha dúvidas sobre a questão do que é humildade, aqui no Evangelho a gente tem mais dois novos conceitos, duas novas orientações. O que se entende por humildade nesse pequeno trecho aqui? Por humildade nós podemos entender, primeiro, simplicidade. A pessoa tem que ter como vivência, né, filosofia de vida, a simplicidade. Só abrir um parênteses, né? Por isso que a doutrina espírita, ela é mais do que uma religião. Ela também é uma ciência e também uma filosofia. Esse conhecimento que ela nos proporciona nos auxilia a mudar a nossa vida. E veja, nesse quesito aqui nós temos 3 pontos aqui interessantes. Primeiro, a humildade nos remete à simplicidade. Então, no mundo tão materialista que nós vivemos atualmente, né, com tantos recursos à nossa disposição, às vezes nós temos a opção de pegar aquilo que é mais luxuoso ou aquilo que é mais simples. Então veja, o que é importante para mim? O que é necessário para a minha subsistência? Às vezes eu procuro tanto o luxo, o supérfluo, sendo que o simples é o suficiente para a minha existência, para a minha sobrevivência. Então, nesse mundo moderno que nós estamos atualmente, a gente costuma ver essa busca desenfreada pelos bens materiais, pelos prazeres, sendo que o que Jesus nos ensinou? A simplicidade. O que vai nos elevar à evolução, o que vai nos levar à evolução, não é o luxo, não é o material, é o simples, é o honesto, é aquilo que nos traz paz. Então, a humildade, então, tem esse desdobramento, né? A questão da simplicidade. Mas não para por aí. Nessa mesma leitura, nesse mesmo parágrafo, nós temos também, por humildade entende-se quem não tem nenhuma pretensão de superioridade ou infalibilidade. Então, pretensão de superioridade, é claro, né, aqui nós estamos falando com relação ao próximo, né, com relação na convivência moral e social. Porque naturalmente, vamos só abrir um parênteses, né? Naturalmente, quem trabalha, quem está na vida acadêmica, por exemplo, é natural o desejo de querer evoluir, né? Alcançar graus superiores no seu aprendizado, no seu trabalho. Aliás, né, que é um trabalho, o estudo é uma lei natural, então isso é importante, é louvável. A superioridade aqui é com relação ao próximo, à pessoa que está ao nosso lado. Aquela pessoa. Nós não podemos ter nenhuma pretensão de ser superiores àquelas pessoas, às pessoas que estão ao nosso redor. De pensar que nós somos mais importantes, seja por questão material, seja por qualquer outra questão moral, religiosa. A ideia aqui nós temos que entender, além de nós buscarmos essa simplicidade, nós não podemos ter essa compreensão de que eu sou melhor que o outro. Não, nós
estamos numa condição de igualdade perante Deus. Somos todos filhos e irmãos perante Deus. Inclusive, né, nós espíritos, nós somos criados simples e ignorantes na mesma condição. E é isso então isso não nos faz de nós, não nos dá o direito de buscar pisar nas pessoas, querer atrapalhar, prejudicar as pessoas para me sobressair. E outra questão é a infalibilidade. A humildade também, um outro viés da humildade é a pessoa evitar não se julgar infalível. Veja, né? Ainda mais na nossa atual existência, né? Quem é infalível, né? Quem pode se dizer que é infalível? Especialmente no campo moral, né? Porque a gente costuma dizer, né? Nós somos espíritos falidos e falíveis. Significa dizer que somos espíritos que já erramos muito em existências anteriores, erramos nessa atual existência e estamos sujeitos a erros ainda. Nós ainda não somos infalíveis. Aliás, quando nós estudamos em outras obras da literatura espírita, especialmente na Revista Espírita, nós aprendemos que o espírito só se torna infalível quando ele se torna um espírito crístico, no nível de Jesus. Antes disso, todos estão sujeitos a falir. E ainda mais nós aqui que estamos nesse mundo de prova e expiação, caminhando para a regeneração, somos ainda muito falíveis. Então, aquele que se acha infalível, essa pessoa está se afastando do conceito de humildade. Aquela pessoa que se acha superior às outras, essa pessoa está se afastando do conceito de humildade. E se afastando da humildade, a pessoa está se afastando da sua evolução, da sua reforma íntima. Está se afastando da felicidade e da bem-aventurança. E finalmente está se afastando do reino dos céus. Então esse é o cuidado que nós devemos ter com relação a essas questões. E continuando, a próxima leitura é sobre Jesus e os filhos de Zebedeu. Vocês vão se lembrar, é aquela passagem que a mãe dos filhos de Zebedeu vem até Jesus pedindo que ele, Jesus, os coloque, os seus filhos, no lado direito e do lado esquerdo. É uma passagem também conhecida, mas vamos ler também. Então a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus 2 filhos e o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Ele lhe disse: "Que quereis vós?" E ela disse: "Ordenai", disse ela, "que meus 2 filhos que aqui estão sejam assentados em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda." Vamos continuar. Mas Jesus lhe respondeu: "Não sabeis o que pedis. Mas, quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles que meu Pai tenha preparado, mas será para aquele que meu Pai tenha preparado. Mas aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Assim o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos." Então vejam, né? Olha que interessante essa passagem, né? Buscar a superioridade moral, a evolução, não depende, às vezes, de palavras afirmativas. Depende de ação. E, muitas vezes, há sacrifícios. Como disse Jesus aqui no final, né? Aquele que quer ser o maior, né? Ele tem que servir. Então, por isso que fala, né, no título da leitura de hoje, né? Quem quer que se eleve será rebaixado, ou seja, não adianta, para eu ser o maior de todos, eu preciso me rebaixar. Lembra da passagem de João Batista, quando disse a Jesus, né, se referiu a Jesus, é preciso que eu me rebaixe para que ele se eleve. João Batista se referindo a Jesus. Então, é um exemplo de humildade. João Batista reconheceu as suas limitações e compreendendo que para servir melhor, ele precisava que ele rebaixasse para que Jesus se elevasse em condição moral. E aqui, nessa passagem de Jesus,
é claro para nós que o maior de todos, aliás, para sermos maiores, ou para explicar melhor, para evoluirmos, para alcançarmos essa bem-aventurança, é preciso servir. É preciso se colocar na posição de quem serve, não na posição de quem é servido. Quanto mais trabalho, maior a nossa disposição para a evolução. E basta lembrar, né? Tem uma frase de Jesus interessante que diz o seguinte: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você vejam, vamos pensar, né? Se até nosso Pai e o nosso maior exemplo, nosso maior irmão, trabalham até hoje, o que sobra para nós, né? Sobra para nós. Então, é essencial que nós sejamos servos. Nós estamos aqui na posição de companheiros de trabalho na grande obra de Jesus, para o trabalho de divulgação do cristianismo, e no nosso caso, do espiritismo, levando essas palavras de consolo, de esclarecimento e levando que proporciona reforma íntima para os corações. Então, a nossa missão, a doutrina espírita tem como nosso objetivo com relação à doutrina espírita é levar esse conhecimento, essas lições que proporcionam para as pessoas alívio para as dores, ainda mais nesse momento que nós estamos vivenciando, proporciona consolo, esclarecimento e também renovação de atitudes, de pensamentos para que chegue até a reforma íntima. E com relação à explicação do Evangelho, vamos lá, dos Espíritos, melhor dizendo. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, mostrando-nos grandes no mundo dos Espíritos os que eram pequenos na Terra, e muitas vezes bem pequenos os que eram os maiores e os mais poderosos. Veja, essa leitura aqui é muito clara, não faltam exemplos na literatura espírita de pessoas que eram humildes aqui na Terra e ao chegar no reino dos céus eram pessoas de grande superioridade moral. E o contrário também, pessoas que na Terra detinham posses, eram bem vistas no quesito material, mas ao retornar ao plano espiritual, retornavam ao plano espiritual em condições lamentáveis. Para ficar num exemplo só, no livro Há 2000 anos, nós temos o exemplo de Lívia. Lívia, a esposa de Públio Lentulus, né, que é o Emmanuel, né, na sua reencarnação enquanto senador romano. Lívia é um exemplo de humildade, não levantava a voz, passou pela pressão, pelas suas aflições, sem se revoltar, com resignação e obediência. E aos olhos de muitos era vista como uma pessoa viam até uma certa inferioridade nela, uma certa degeneração psicológica nela, por conta dessa humildade que ela tinha. Mas o que acontece? Ao desencarnar, Lívia, nós percebemos pela leitura o quanto ela é um espírito superior. E o contrário, o seu esposo, um senador romano, orgulhoso, na Terra, ele passou por padecimentos, dificuldades e teve que caminhar muito no seu processo de evolução. Então, é o que fala aqui a leitura, nesse trecho do Evangelho. As pessoas, muitos que são grandes aqui na Terra em quesito material, chegam até o plano espiritual em condições lamentáveis, enquanto que aqueles que são humildes alcançam uma evolução e alcançam essa bem-aventurança que o Evangelho nos ensina. Então, isso aqui fica bem claro para nos alertar que a bem-aventurança depende do que nós fazemos no campo moral, porque no campo material, só a riqueza, né, especificamente, ela só nos ajuda nas questões materiais, porque ao desencarnar, o que levamos, a nossa única bagagem que levamos é a nossa evolução moral. Evolução que pode ser tão boa ou má, depende do que nós aprendemos aqui, do que nós fizemos aqui na Terra. E continuando a leitura, complementando aquela leitura, a leitura anterior, né? É que os primeiros levam ao morrer
A única coisa que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, as virtudes, enquanto os outros têm de deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se eleva, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Então é o que eu acabei de dizer, né? Ao desencarnarmos, né? A única coisa que nós levaremos conosco são as nossas virtudes. Agora, se eu não cultive nenhuma virtude aqui na minha atual existência, meu Deus, o que será de nós ao retornarmos ao plano espiritual? Então é por isso que aqui no nosso meio, é por isso a importância da divulgação, incentivar as pessoas à prática da reforma íntima, da caridade, exercitar o amor ao próximo, porque através desse caminho é que nós exercitamos e alcançamos virtudes que são os verdadeiros valores que iremos levar ao plano espiritual. São esses os verdadeiros valores que interessam para a nossa evolução. E enquanto que os bens materiais, títulos, grandezas, etc., são irrelevantes para o espírito ao desencarnar. Isso ao alcançar o plano espiritual, o que vai importar é o quê? O bem que eu fiz, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí. Então fica essa reflexão para nós. E continuando, nós temos aqui a terceira passagem evangélica dessa leitura, que é Jesus e a parábola da boda. Vamos ler ela. Quando fordes convidados a qualquer boda, não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoa mais considerável que vós, para que aquele que vos convidou não venha dizer: dai vosso lugar a este, e para que então não sejais obrigado a permanecer com vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga: meu amigo, subi mais alto. Então isso será motivo de glória perante os que tiverem à sua mesa convosco. Pois quem quer que se eleve será rebaixado, e quem quer que se rebaixe será elevado. Interessante, né? Porque essa leitura parece até uma regra de etiqueta, né? Ao adentrar em um salão, né, em um ambiente, um local, vamos procurar os últimos lugares, para não passar pelo constrangimento de, ao se sentar nas primeiras cadeiras, ser convidado a se retirar para as fileiras anteriores, as fileiras de trás, para evitar esse constrangimento. E Jesus, ele usa esse conceito de etiqueta, vamos dizer assim, para nos ensinar que é melhor, né, ao eu buscar os últimos lugares, porque caso eu tenha merecimento, eu serei naturalmente convidado a ir até as primeiras fileiras. Então, vejam, né, meus irmãos, mais uma lição sobre humildade, mais uma lição, um ensinamento que nos reforça a importância de buscarmos a humildade, porque sem essa virtude não alcançaremos a evolução. E qual que é a lição do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos lá. O Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, em que os mais elevados numa existência são rebaixados ao último lugar numa existência seguinte, se deixarem dominar pelo orgulho e a ambição. Então vamos entender isso. Reencarnações sucessivas. A doutrina espírita nos ensina sobre a lição da reencarnação, que essa nossa atual existência não é a primeira e não é a última. Nós somos espíritos milenares. Quem sabe, né, a idade dos nossos espíritos, né? Mas o que importa saber é o quê? Nós somos espíritos que tivemos existências anteriores e precisaremos de novas existências para alcançar o grau de pureza em termos de moral. Então, o que nos fala aqui? Qual que é o ponto desse parágrafo que nós lemos aqui? É importante que nós tenhamos compreensão de que o orgulho e a ambição nessa atual existência prejudica e causa consequências negativas para nós que terão
terão consequências, melhor, completando o raciocínio, numa próxima existência. Vamos falar de um exemplo prático. Uma pessoa rica aqui na Terra, rica em questões em fortuna, né, materialmente falando, uma pessoa rica que é orgulhosa, que é ambiciosa, não ajuda o próximo. Nós sabemos que a fortuna chega até as pessoas, Deus permite que a fortuna chegue até as pessoas para que ela exercite a sua inteligência e seu amor ao próximo, para auxiliar aqueles que estão ao seu redor, de forma inteligente, de forma amorosa, sensível. E o que acontece quando a pessoa não segue esses preceitos, essas lições? A pessoa que faz mau uso da riqueza numa atual existência, ela pode reencarnar numa próxima existência como uma pessoa pobre, como uma pessoa pode reencarnar numa situação, num ambiente de dificuldade. Por que disso? Para servir de lição. Porque aquele espírito que não soube usar a riqueza numa existência anterior, agora ele vai ter que reencarnar num ambiente difícil, num ambiente que lhe prejudique, que tenha carência de recursos, justamente para ele dar valor a essas questões. Então, é aquilo que fala, né? Como voltando aqui à leitura, né? Os mais elevados numa existência são rebaixados ao último lugar numa existência seguinte. É exatamente isso, né? Nessa circunstância de ensinamento. Porque se a pessoa não soube usar bem a riqueza, ela pode reencarnar numa situação pior. E, bom, aqui eu falei de riqueza, né? Mas pela leitura nós percebemos que ele fala de orgulho e ambição. Porque tem pessoas que às vezes não são pessoas afortunadas em termos material, mas ainda assim é orgulhosa. E ainda assim, às vezes, precisa reencarnar num ambiente hostil, num ambiente difícil, justamente para quebrar esse orgulho, quebrar essa ambição, para que ela aprenda finalmente a ser humilde, como nós estamos falando aqui. E continuando a leitura, não procureis, pois, agora já está finalizando, não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem procureis pôr-vos acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então vejam, né? Aqui finalizando a ideia, né? A compreensão dessa leitura de hoje, né? Da questão da humildade. Então, procurei ser o mais, como fala aqui, né? O mais humilde, o mais modesto. Mas é preciso que eu mereça também para alcançar o reino de Deus. Então, não basta eu ter que ir de coração, né? Não basta, eu não posso, como eu digo, né? Aqui é tão importante essa leitura, esse trechinho, porque às vezes tem pessoas que se formam aquela casca de humildade, mas por dentro ainda é orgulhoso, ainda é ambicioso. Então não basta, por isso que eu falei no começo também, não basta dizer apenas que sou humilde. Eu preciso mostrar isso em palavras e em pensamentos. Pensamentos sim, porque os Espíritos captam os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos pensamentos. Então não há como esconder falsas virtudes, né? Então eu posso até enganar as pessoas que estão ao meu redor, materialmente falando, mas eu não consigo enganar a Deus. Então é muito importante que essa transformação moral ela seja efetiva. Não basta eu vestir uma roupa humilde. Não basta eu vestir uma roupa simples. Eu preciso ser humilde de coração. Eu preciso exercitar isso. Minha vida tem que ser humilde. Então, por isso que fala, não basta só procurar o humilde e o modesto, porque você tem que merecer. Ou seja, você tem que fazer, você tem que mostrar que realmente ostenta essa virtude. Não basta só dizer eu sou humilde. Isso aí qualquer um pode fazer. Agora, ser humilde em sua essência que é mais difícil. E lembrando, né, já nos dirigimos já para o final da nossa conversa, né? Lembrar que é interessante que eu falei no começo, Jesus é o nosso modelo. Jesus, em termos de pessoa, foi o maior ser humano que passou aqui na Terra.
Tanto é que ele veio com essa missão de ser nosso exemplo, nosso modelo de pessoa em termos de moral. E olha que interessante essa leitura do livro Correio entre Dois Mundos, do irmão Áureo. A leitura diz o seguinte: necessário jamais nos esqueçamos de que o Messias divino nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. E entre a manjedoura e a cruz, moveu-se de cidade a cidade, de povoação a povoação, usando os próprios pés pelas estradas poeirentas da Palestina, como qualquer dos ínfimos companheiros de sua época. Então veja, o maior de todos, né? Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, ele que é nosso modelo, nossa referência maior, ele veio simples à Terra. Nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, teve uma vida simples, andava a pé, ensinava. Veja, fica bem claro para nós a humildade, a simplicidade, né? Como a gente estudou aqui, né? Ela é essencial. É isso que realmente importa para nós. Então, se até Jesus passou por toda essa situação, por que nós, aqui na Terra, em condição inferior de evolução, vamos querer cobrar ou então reivindicar para nós uma condição que não nos merece, que não está ao nosso alcance ainda, ou que é inútil e irrelevante para a nossa evolução? Então busquemos sim a humildade, mas de forma efetiva, essencial. Precisamos mudar o nosso coração. Jesus, voltando mais uma vez a Jesus, é tão claro nessas lições, porque vamos relembrar uma outra passagem dele, para finalizar agora. No livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele fala sobre, no capítulo A Última Ceia, Humberto de Campos narra a passagem realmente da Última Ceia, em que Jesus estava reunido com os apóstolos. E num dado momento, Jesus observa que os apóstolos estavam tendo alguns diálogos estranhos, né? Diziam alguns que ao chegar ao reino dos céus, eles deveriam se dirigir ao templo e mostrar sua superioridade moral. Outros diziam que ao chegar ao reino dos céus, eles deveriam procurar os ricos, os doutores, para se exibirem, né? Mostrar a sua grandeza. Outros já diziam também que ao chegar nesse momento de revelação do reino dos céus, eles deveriam procurar aqueles que são orgulhosos, aqueles que eram contrários aos ensinos de Jesus, para convencer eles, né? Meio que quase que dizia assim, convencer eles à força dos ensinos de Jesus. E Jesus, observando isso, né, esses comentários, né, achou muito estranho, né? Pareciam que na verdade eles não era o reino dos céus que estava chegando, parecia que era mais uma divisão de herança ali, todo mundo brigando, né, dividindo um espólio. Jesus, observando isso, ele se levanta, né, vai em direção aos apóstolos. Todos observam, né? Olha, Jesus se levantou, né? O que está acontecendo? Jesus, sem dizer uma palavra, ele vai até eles, pega uma toalha, como se fosse uma toalha de mesa, amarra na cintura, como se fosse um escravo, pega um jarro com água, se ajoelha diante dos apóstolos e aí acontece a famosa passagem da lavagem dos pés. O que Jesus estava mostrando? Se ele, que era o maior de todos, o mestre, estava se rebaixando para lavar os pés dos discípulos, o que sobrava para os demais? Então ficou a lição, né, de que para chegar ao reino dos céus é preciso servir, é preciso estar na condição de servo. Sem essa condição de humildade, sem essa virtude da humildade, é impossível alcançar o reino dos céus. Então, meus irmãos, fica agora aqui nosso momento de encerramento. Vamos agora já nos preparar para o passe à distância.
agradeço a companhia de vocês. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguém quiser perguntar alguma coisa ou complementar em alguma informação, pode deixar nos comentários e depois com o tempo a gente responde. Mas agora vamos nos preparar para o nosso passe à distância. Você que está em casa, prepare um recipiente com água, busque um ambiente calmo e vamos agora nos preparar para o passe à distância. Vamos fazer nossa prece agora. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, agradecemos pela oportunidade de conversa, de ensinos e lições que tanto nos ensina, nos proporciona um momento de reforma e reflexão para a nossa reforma íntima. Proporciona agora, Senhor, nesse momento, a oportunidade da renovação de energias pelo passe. Abençoe, Senhor, nossa família, nosso ambiente doméstico e que os Espíritos amigos estejam em nosso lar para trazer boas energias, renovação, trazendo a fluidificação das águas. Seja um momento agora de amparo e tratamento espiritual para todos nós. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta
as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus irmãos, esse foi o Passe à Distância. Mais uma vez nós agradecemos a companhia de todos, a presença de vocês, acompanhando a nossa página, nosso estudo. Quando tiver oportunidade, fica um recado, visite nosso canal no YouTube para conhecer nossos conteúdos, nossas palestras também. Nós também estamos passando conteúdo para o canal do YouTube. E vamos agora encerrar esse momento com a nossa prece final. Então, mais uma vez, fechemos nossos olhos e vamos agradecer a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de ensino, de reunião pública, que possamos absorver esses ensinamentos, recebendo amparo, proteção, que os Espíritos amigos estejam sempre conosco, nos intuindo bons pensamentos, nos intuindo para o caminho do bem, e que possamos sempre buscar o caminho da humildade, exercitar essa humildade como uma das chaves para o nosso progresso moral, a nossa evolução. Graças a Deus e que assim seja.